Vasco da Gama, enfim, retorna a campo nesta quinta-feira, às 19h30, contra o Clube do Palestra Itália. Palmeiras, Renato Gaúcho, com sede de vitória. Tudo isso e muito mais você encontra aqui no canal LT Esportes, depois da vinheta. E é isso, Leandro Tavares falando aqui com vocês no canal LT Esporte. Antes mesmo de entrarmos no giro de notícia, gostaria de pedir encarecidamente que você deixasse o seu like, que você se inscrevesse no canal e também pudesse compartilhar este vídeo. Assim a plataforma reconhece que é um vídeo com relevância para todos nós vascaínos que somos. Ufa! Graças a Deus, amanhã o Vasco retorna a campo para jogar uma partida válida pelo Brasileirão contra o Palmeiras em São Januário às 19h30. O Vasco, que por sua vez teve uma semana cheia. O Vasco teve possibilidades de entrosar o seu treinamento com o seu novo técnico Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho. E o Vasco, enfim, entrará em campo amanhã e mostrará o que foi feito esta semana. De 10 a 11 dias, mais ou menos, quando foi solicitado o Renato Gaúcho para se estar dirigindo o Vasco da Gama. E amanhã em São Januário será colocado à prova, que foi tudo feito durante essa semana, né? Notícia de treino, os jogadores, juntamente com o Renato Gaúcho, otimista para fazer uma grande partida, né? Porque na verdade sabemos que temos bons jogadores e que pode fazer a diferença, dependendo da maneira e forma em que o treinador vai utilizá-los, saber utilizar os jogadores, pois no caso do treinador anterior, usava alguns jogadores que não tinham a possibilidade de sair jogando ali atrás, errando muita saída de bola ali atrás. Espero que com o Renato Gaúcho essa filosofia possa ter mudado. Em 10 dias, não são 300 e poucos dias, nem tão pouco, 2, 4, 5, 6 meses de trabalho, né? Mas eu espero que o time, o clube em si, o elenco possa já ter um pouquinho da cara do que o treinador Renato Gaúcho quer colocar em campo, né? Amanhã às 19h30, para que nós possamos ver e enxergar o que há de novo. Ainda que o Vasco da Gama não saia vitorioso, espero que sim, mas que nós possamos enxergar a filosofia nova, a mentalidade nova, o estilo novo de jogo de Renato Gaúcho. A princípio, já sabemos que há um grande otimismo no elenco em relação a essa partida, e eu sei que alguns jogadores que estavam em baixa vão começar a mostrar aflorosamente o seu futebol novamente, né? O estilo de jogo do Renato Gaúcho é totalmente diferente do estilo de jogo do Fernando Diniz. E segundo informações que saíram nas notícias aí, Renato Gaúcho entrará com uma escalação totalmente diferente, né? No 4-4-2, né? Com um jogador um pouco mais à frente, puxando este meio de campo próximo os atacantes, né? A possível escalação que o técnico Renato Gaúcho deve levar a campo é Léo Jardim, Paulo Henrique, Saldívia, Robert Renan, Lucas Piton. Aí a mudança nesse meio campo, que tem Hugo Moura, Barros, Thiago Mendes e Nuno Moreira. E na frente, David e Andreas Gomes. Esta é a provável escalação para o jogo
de amanhã. Mas tudo pode, dentre alguns jogadores aqui, mudar. Uns dizem que o Barros bancará para o Tietê, ou o Hugo Moura não entra lá e entra lá o Tietê no lugar de Hugo Moura. E o Nuno Moreira pode também bancar para o Rojas. E o que sabemos que por quase certo é que David e Andrés Gomes fará o ataque nesta possível escalação. É uma escalação que me agrada muito, ainda mais contra um fortíssimo Palmeiras, né? Um meio-campo consolidado, com 3 volantes e com um volante que sabe jogar, que sabe sair, que sabe dominar, que sabe jogar, né? Como um meio-campo mais avançado e aproximado do ataque, com Davis, que faz bastante pivô, e o Andrés Gomes, que tem uma grande preenchimento em velocidade. Possa ser que o Vasco surpreenda o Palmeiras nesta quinta-feira. O treinador, por sua vez, como eu disse, está com bastante vontade de sair vitorioso, bastante vontade, com água na boca, de poder ganhar essa partida e mostrar que o Vasco pode contar com ele. Lembrando que em 10 dias não se sabe por certo se o Vasco assimilou tudo o que o treinador colocou em praxe, né, para que viesse jogar, jogadores viessem curtir, viesse assimilar, né? O mental dos jogadores estavam muito, muito, muito abaixo, né? Mas, segundo informações, os jogadores já estão bastante animados. Tivemos aí alguns jogadores do Vasco da Gama sendo eleitos, né? No Campeonato Carioca, como o Pumas Rodrigues, Andrés Gomes, né? O Vasco, que teve, por sua vez, a menor defesa vazada no campeonato. Até estranho, né? Mas até porque o Vasco sempre dava gols, motivo de gols para os seus adversários. Mas o Vasco teve sua participação no Campeonato Carioca, no fechamento do Campeonato Carioca, né? E agora virar a página, dentro do Campeonato Carioca ter sido algo que é mais fácil para o Vasco ter garantido a sua como é que se diz? Ida à final, né? A sua ida à final para poder sair vitorioso com a taça na mão. Eu acho que de todos os campeonatos deste ano que o Vasco vai disputar, o Carioca era o mais acessível. Não sei, não sabemos se o Vasco vai conseguir galgar coisas maiores. Esperamos, como torcedores, né, que somos, que o Vasco possa conseguir galgar coisas maiores, chegar numa final de Sul-Americana, por que não? Retornar a uma final do campeonato da Copa do Brasil, e por que não? E também brigar ali em cima no brasileiro. São desejos de um exímio torcedor. A gente pensa dessa maneira, mas esperamos que o Vasco entregue isso que o torcedor deseja, né? Sabemos também que é um ano eleitoral e em ano de eleição lá dentro do clube vira uma tormenta, onde o presidente atual, a diretoria atual é muito, como é que se diz? Chacoalhada, né? É muito, muito criticada, e isso implica muito, e espero que isso possa ser blindado e não entrar em dentro de campo este ano, porque o Vasco vai precisar muito estar focado totalmente para trazer e dar grandes alegrias a esse torcedor que merece muito, né? Ingressos de amanhã totalmente esgotado. O Vasco, por sua vez, comprou todos os ingressos, esgotou todos os ingressos. Amanhã teremos casa cheia em São Januário. Estarei lá fazendo a minha parte, trazendo análise também da partida no pós-jogo de amanhã. E esperamos que o Vasco possa sair vitorioso desta
partida, né? Para que nós possamos, assim, respirar um pouco. Depois é pensar no Cruzeiro e pensar nos próximos adversários, né? Para que o Vasco possa sonhar em decolar, né? Mas estamos alegres porque veremos novamente o Vasco em campo e com nova cara, com nova filosofia e trazendo alegria para o seu torcedor. É isso que esperamos, é isso que desejamos e é isso que o Leandro Tavares aqui deseja para o Clube de Regatas Vasco da Gama. E com isso, esse foi o nosso giro de notícias de hoje. Amanhã estaremos de volta para que você possa ver mais e saber mais de Vasco da Gama. Pós-jogo, amanhã estaremos aqui de volta. Você fique com o nosso Dali, 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 Dali Vasco.